Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de quinta-feira, dentro deste tempo santo da Páscoa, nos encontramos em um dos momentos mais especiais de todo o ano litúrgico. Estamos nos últimos dias do tempo pascal, há apenas 3 dias do Pentecostes, a grande solenidade da vinda do Espírito Santo sobre a Igreja. É como se o céu inteiro estivesse se preparando para uma nova efusão de graça, de fogo, de vida divina sobre cada coração que se mantém aberto e expectante. Sinto que não é por acaso que você está aqui esta noite. O Senhor te conduziu até este momento de oração porque Ele quer falar com o teu coração antes que o Espírito Santo venha novamente renová-lo. A quinta-feira é, por tradição da Igreja, o dia consagrado à adoração de nosso Senhor Jesus Cristo presente na Santíssima Eucaristia. É o dia em que recordamos a última ceia, o dom que Cristo nos deixou de si mesmo sob a forma de pão e vinho. Esta noite, antes de adormecer, você é convidado a renovar a sua fé nesse amor que permanece, que não se cansa, que espera por você em cada sacrário do mundo. Maio é o mês de Maria, o mês em que a Igreja toda se une para honrar a Mãe Santíssima com flores, cânticos e preces. E hoje encerramos também a novena de Santa Rita de Cássia, aquela que ficou conhecida como a Santa dos Impossíveis, a intercessora dos casos sem saída, a mulher que soube sofrer com fé e amar com coragem. Santa Rita nos lembra que não existe situação tão difícil que Deus não possa transformar. Talvez você chegou até aqui carregando alegrias que quer compartilhar com Deus. Talvez chegou com o coração partido por uma perda, por uma traição, por um diagnóstico que abalou tudo. Talvez chegou simplesmente cansado, sem saber ao certo o que pedir, apenas sentindo a necessidade de estar na presença do Senhor. Seja qual for o seu estado interior esta noite, você é bem-vindo. Deus te recebe exatamente como você está. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor meu Deus, Pai de toda bondade, que caminhaste com o teu povo ao longo de séculos e nunca abandonaste nenhum dos que clamaram a ti com sinceridade, venho diante de ti esta noite para renovar a minha fé, que eu não permita que as dificuldades da vida apaguem a certeza de que tu és o Deus que salva, que eu não me deixe enganar pelas vozes do mundo que me dizem que a fé é fraqueza, que rezar é perda de tempo, que confiar em ti é ingenuidade, que eu encontre neste silêncio da noite a força para reafirmar que tu és o centro da minha vida, que eu, mesmo quando não entenda os teus caminhos, mesmo quando o sofrimento pareça sem sentido, mesmo quando o silêncio de Deus doa mais do que qualquer palavra, ainda assim permaneça firme na confissão de que tu és Senhor. Afasta de mim a dúvida que paralisa, a descrença que rouba a alegria, o orgulho que me faz querer resolver tudo sozinho sem te consultar. Concede-me a graça de uma fé simples, humilde e inabalável, como a fé de uma criança,
que não tem medo de chamar o Pai pelo nome. Olha também por aqueles que esta noite estão atravessando uma crise de fé. Visita aqueles que já não rezam há anos, que se afastaram da igreja por mágoa ou por decepção. Estende tua mão sobre o jovem que cresceu na fé, mas foi seduzido pelas distrações do mundo e hoje se sente vazio por dentro. Olha por aquele que perdeu alguém amado e pergunta com amargura onde estava Deus naquele momento. Alcança o coração do que chegou até o fundo do poço e já não tem certeza se existe um Pai que o escuta. Mostra-lhe, Senhor, que tu não te esqueceste de nenhum deles. Onde houver dúvida, traz a certeza da tua presença. Onde houver abandono espiritual, traz o chamado amoroso de regresso. Onde houver coração endurecido pela dor, traz o toque suave da tua graça que amolece e renova. Eu confio em ti, pois tu nunca falhas. Nas tuas mãos deposito a minha fé esta noite, pedindo que ela cresça como semente regada pela tua misericórdia. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guardião da igreja e defensor dos que pertencem a Deus, esta noite venho te invocar com toda a confiança de um filho que sabe que não está sozinho na batalha. Protege esta casa e todos que nela habitam, que eu não seja vencido pelo cansaço espiritual, nem pela tentação que se apresenta disfarçada de coisa boa, que eu reconheça as armadilhas do mal antes de cair nelas, que eu tenha o discernimento para separar o que vem de Deus daquilo que vem das trevas. Afasta de mim todo pensamento de desânimo e desesperança que não vem do alto. Cobre com o teu escudo luminoso a minha mente, o meu coração, a minha vontade, que nenhuma palavra de maldição, nenhuma intenção negativa enviada contra mim, nenhum laço invisível do inimigo tenha poder sobre a minha vida. Planta o teu estandarte diante da minha porta esta noite e que o mal se afaste ao reconhecer que esta família pertence a Deus. Olha também pelas famílias que esta noite estão em perigo espiritual sem saber. Visita os lares onde há brigas que parecem não ter fim, onde os filhos estão sendo seduzidos por influências que destroem. Estende tua mão sobre as crianças e os jovens que passam horas em frente às telas, absorvendo conteúdos que corroem os valores e a paz interior. Protege os idosos que vivem sozinhos e são alvos fáceis de toda sorte de enganação. Guarda os que trabalham à noite, os que caminham pelas ruas nesta hora, os que dormem sem saber que precisam da tua proteção. Onde houver opressão espiritual, traz libertação pelo poder de Deus. Onde houver medo que paralisa, traz a coragem que vem do alto. Onde houver lar ameaçado, traz a paz que o mundo não pode dar. Eu confio na tua intercessão, São Miguel, porque Deus te colocou como sentinela da sua igreja. Esta noite, sê sentinela também da minha vida. Amém. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, fogo que aquece a alma adormecida, nesta noite de quinta-feira te invoco com uma urgência especial. Daqui a 3 dias a igreja toda celebrará o Pentecostes, a tua grande festa, o dia em que desceste sobre os apóstolos reunidos em oração com Maria. Antes dessa solenidade chegar, quero me preparar nesta noite, entregando-te as partes mais cansadas e mais feridas do meu ser interior. Vem, Espírito Santo, vem ao meu pensamento que não para, que gira em círculos, que revisita memórias dolorosas quando eu queria simplesmente descansar. Que eu não leve para o travesseiro o peso de todas as preocupações do dia. Que eu confie em Ti o suficiente para soltar o que não está nas minhas mãos. Cura em mim a ansiedade que aperta o peito nas horas de silêncio. Dissolve a tristeza sem causa aparente que às vezes me envolve como uma névoa. Afasta de mim os pensamentos negativos que me fazem ver o pior em tudo e em todos. Concede-me, Senhor do descanso, um sono tranquilo esta noite, um sono sem pesadelos, um sono que restaure o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Que eu acorde amanhã com leveza, com gratidão, com a certeza renovada de que Tu estás comigo em cada novo dia. Olha também por aqueles que esta noite não conseguirão dormir. Visita o que está numa cama de hospital,
encarando o teto às 3 da manhã, com o coração cheio de medo. Estende tua mão sobre a mãe que chora escondido para não assustar os filhos. Alcança o jovem que chegou no limite das suas forças e não sabe mais como continuar. Conforta o idoso que sente saudade de pessoas que já partiram e cuja ausência pesa mais durante a noite. Abraça o coração de quem passou o dia todo sorrindo para os outros, mas, sozinho neste silêncio, se permite finalmente chorar. Onde houver mente perturbada, traz a tua paz que excede todo entendimento. Onde houver noite de insônia, traz o teu descanso suave. Onde houver alma apagada pelo sofrimento, sopra novamente o teu fogo de vida. Espírito Santo, prepara os nossos corações para o Pentecostes que se aproxima, que quando o teu dia chegar, nos encontres abertos, limpos e prontos para receber a tua plenitude. Amém. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que com uma só palavra curavas os doentes, que tocavas os leprosos quando ninguém mais ousava tocá-los, que ressuscitavas os mortos porque em ti a vida é mais forte que a morte, dirige o teu olhar misericordioso sobre os corpos adoecidos desta noite. Que eu apresente a ti toda a dor que carrego no meu corpo. Que eu não desanime diante do diagnóstico que assustou, diante do tratamento que cansa, diante da recuperação que demora mais do que eu gostaria. Cura em mim aquilo que a medicina ainda não conseguiu explicar. Restaura cada órgão, cada tecido, cada célula que precisa de renovação. Concede-me a graça de ver meu corpo como templo do Espírito Santo e cuidar dele com respeito e gratidão. Que eu não perca a fé no teu poder de curar, mesmo quando o caminho da cura seja longo e doloroso. Olha também pelos que estão internados nesta noite, nos hospitais e nas UTIs do Brasil inteiro. Visita cada leito, cada quarto de isolamento, cada maca de pronto-socorro. Estende tua mão sobre o paciente que aguarda o resultado de um exame e não dorme de preocupação. Alcança o que passou por cirurgia e agora se recupera com dor. Conforta o que recebeu um diagnóstico grave e ainda não sabe como contar para a família. Abençoa os médicos e enfermeiros que trabalham neste momento do plantão noturno, que carregam sobre os ombros a responsabilidade de cuidar de vidas humanas. Concede-lhes saúde, discernimento, misericórdia e sustenta as suas mãos. Onde houver corpo enfraquecido pela doença, traz a tua cura que não tem limite. Onde houver dor que parece insuportável, traz o teu consolo que ultrapassa toda compreensão. Onde houver médico exausto ainda assim de pé, traz a tua força que renova. Eu confio em ti, Senhor, o médico que nunca abandona o seu paciente, o médico que cura não apenas o corpo, mas a alma inteira. Amém. Senhor Deus, Pai de toda a família, tu que criaste o amor e o depositaste no coração humano como o bem mais precioso desta terra, olha esta noite para os lares do Brasil com misericórdia e ternura. Que eu saiba ser instrumento de paz dentro da minha própria casa. Que eu não leve para o lar o cansaço do dia de uma forma que fira as pessoas que mais amo. Que eu encontre palavras de afeto quando o silêncio seria mais fácil. Que eu saiba pedir perdão antes de dormir, sem deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Concede-me a graça de olhar para o meu cônjuge com os olhos de Deus, enxergando não apenas os defeitos que irritam, mas o ser humano precioso que ele ou ela é. Que o nosso casamento não se desgaste pela rotina, nem pelo silêncio frio que vai crescendo entre duas pessoas que deveriam ser uma só. Que haja diálogo, que haja escuta, que haja o toque gentil que recorda ao outro que ainda é amado. Olha também pelas famílias que esta noite estão à beira da separação, por aquelas onde o casal dorme de costas um para o outro, sem conseguir encontrar o caminho de volta um ao outro. Visita os lares onde há filhos sofrendo com a briga dos pais. Estende tua mão sobre a família que foi destruída pela infidelidade e agora tenta recolher os cacos de uma confiança despedaçada. Alcança os pais que perderam o contato com os filhos adultos por causa de mágoas antigas que nunca foram curadas. Abençoa os filhos que cuidam dos pais idosos com amor e paciência. Cuida dos lares onde há violência,
onde há vício, onde há medo de chegar em casa, onde houver família ameaçada, traz a tua proteção que envolve como manto. Onde houver amor desgastado, traz a renovação que só vem de ti. Onde houver lar partido, traz a graça da reconciliação, ou ao menos a paz que permita recomeçar. Eu confio em ti, Pai, porque tu criaste a família e não abandonas o que criaste com amor. Amém. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, nesta noite quero me aproximar de ti com um coração humilde, reconhecendo que falhei. O dia que passou não foi perfeito. Houve momentos em que eu escolhi o meu orgulho em vez do amor. Houve palavras que saíram da minha boca e que eu não deveria ter dito. Houve pensamentos que abriguei e que não eram dignos de um filho de Deus. Houve momentos em que eu vi o sofrimento de alguém e desviei o olhar porque era mais cômodo não se envolver. Que eu não carregue o peso da culpa para o sono desta noite. Que eu possa me apresentar diante de ti com transparência, sem esconder nada, sabendo que a tua misericórdia é maior do que qualquer pecado que eu possa cometer. Cura em mim a dureza de coração que me impede de reconhecer as minhas falhas. Afasta de mim o orgulho que prefere culpar os outros a olhar para o próprio espelho. Concede-me a graça da contrição verdadeira, não por medo do castigo, mas porque me importo com o quanto as minhas ações podem ferir o teu coração e o coração das pessoas que eu amo. Dá-me a coragem de buscar o sacramento da reconciliação, de me sentar diante de um sacerdote e pronunciar em voz alta aquilo que muitas vezes só fica no silêncio da consciência. Olha também por aqueles que carregam um peso de culpa há muitos anos, que cometeram algo de que não conseguem se perdoar. Visita o coração do que se considera indigno demais para se aproximar de Deus. Estende tua mão sobre quem foi ferido pela igreja ou por um cristão e por isso se afastou, carregando uma mágoa que o impede de voltar. Alcança o que está preso em um ciclo de pecado e não consegue sair sozinho, que quer mudar, mas cai de novo e sente vergonha de rezar. Onde houver coração cheio de culpa, traz o teu perdão que liberta. Onde houver vergonha que paralisa, traz a tua misericórdia que acolhe. Onde houver alma longe de ti por causa de uma ferida que não cicatrizou, traz o teu amor que é mais forte do que qualquer distância. Eu confio em ti, Pai de misericórdia, porque tu correste ao encontro do filho pródigo antes mesmo que ele chegasse em casa. Amém. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Rainha do mês de maio, refúgio dos pecadores e consolação dos aflitos, chegamos ao fim desta oração e, como sempre, é a ti que confiamos tudo aquilo que rezamos nesta noite. Que eu possa adormecer esta noite sob o manto do teu amor. Que eu sinta a tua presença suave e materna ao fechar os olhos, como a presença de uma mãe que se senta à beira da cama do filho e afasta com ternura todos os medos da noite. Que eu acorde amanhã com o teu nome nos lábios e no coração. Pega nas tuas mãos cada pedido que subi ao Senhor nesta oração e apresenta-os a Jesus, o teu Filho, com aquela autoridade de mãe que ele jamais ignora. Tu que em Caná disseste: fazei tudo o que ele vos disser, dize também a cada um de nós esta noite qual é o próximo passo que Deus quer que demos. Ensina-me a obediência simples e confiante, que foi a marca da tua vida inteira. Cobre com o teu manto esta família, estes filhos, este lar, que ninguém que está sob a tua proteção seja arrebatado pelo mal desta noite. Visita as mães que estão de cama chorando por um filho perdido no mundo. Conforta os filhos que perderam as mães e hoje sentem um vazio que nada preencheu ainda. Estende tua intercessão sobre os casais que estão pedindo um filho e aguardam com fé. Abençoa as grávidas que carregam uma vida nova com alegria e com medo ao mesmo tempo. Olha pelos doentes que invocam o teu nome nas madrugadas de sofrimento, pois tu sabes o que é ver o próprio filho sofrer e nada poder fazer exceto permanecer de pé, fiel e amorosa. Mãe querida, que este mês de maio seja para cada um de nós um tempo de renovação do amor a ti e por meio de ti ao teu Filho Jesus.
Que o Pentecostes que se aproxima nos encontre reunidos contigo em oração, como os apóstolos no cenáculo, esperando com fé a efusão do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Onde houver filho perdido, traz-o de volta ao lar do Pai. Onde houver coração que esqueceu de rezar, desperta nele novamente o desejo de Deus. Onde houver vida que parece sem sentido, revela a presença amorosa do teu Filho que dá sentido a tudo. Nas tuas mãos, minha mãe, deposito esta noite tudo aquilo que sou. Amém. Antes de encerrarmos este momento de oração, quero permanecer um instante em silêncio contigo, meu irmão, minha irmã. Rezamos juntos nesta noite com o coração aberto diante de Deus. Cada palavra que pronunciamos foi ouvida pelo Pai, acolhida pelo Filho e levada ao Espírito Santo, que daqui a 3 dias será celebrado na grande solenidade de Pentecostes. Que bonito é saber que nos preparamos para esse dia com oração e fé. Vamos agora concluir com as palavras que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, e em seguida rezaremos a oração ao Espírito Santo, pedindo que ele venha de forma plena sobre cada uma das nossas vidas. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder do Espírito Santo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, tende piedade de nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.